Boa tarde. Esperar mais um pouquinho, às vezes tem algum atrasado. Esperar já começar às 5h05. Esse pessoal passou um pouquinho mais de trabalho também para acessar a conta, mas eu já vi que alguns aqui conseguiram, alguns até já conseguiram entrar na nossa equipe, que eu vou depois passar o endereço para vocês. Estou vendo aqui que já tem alguns comentários, né? O pessoal que está sem câmera pode ficar sem câmera, até eu ia comentar sobre as instruções agora, né? Para quem já chegou. Em primeiro lugar, bom fim de tarde, né? A gente vai avançar aí o comecinho da noite, para todo mundo. Eu sou a professora Juliane, eu sou professora do Departamento de Expressão Gráfica da UFSC e eu estou oferecendo para vocês hoje o curso de Microsoft Teams para ensino online, né? Então eu vou começar aqui o curso para quem está chegando e para quem já chegou, né, passar algumas instruções, né, para fluir melhor a conexão de internet, o que é recomendável fazer. De preferência, como que a gente trabalha, né? Eu peço para desligarem as câmeras e também para desligarem os microfones. As perguntas, vocês podem fazer as perguntas? Vocês podem fazer perguntas ao longo do andamento da nossa aula síncrona e também e essas perguntas elas vão ser lidas no chat em alguns momentos durante a aula. Então vocês podem fazer perguntas ao longo da aula que eu e o monitor, o Daniel eu vou pedir para ligar a câmera para ele se apresentar para vocês, né? O monitor do nosso curso. Olá, todo mundo. Vocês conseguem me ver? Eu acho que alguns já conhecem o Daniel. Quem conseguir ver o Daniel pode responder sim no chat. Olá. Aí o pessoal está conseguindo ver sim. Então o Daniel ele vai dar todo o suporte para vocês ao longo desse curso de Microsoft Teams para ensino online. Acredito que ele já tenha dado suporte também para alguns hoje durante o atendimento do acesso, né? A gente fez o nosso primeiro atendimento do curso hoje, para que ninguém tivesse problemas depois com acesso às equipes do Teams. Tá? Eu queria saber, em primeiro lugar, Roberto, não tem problema quanto à câmera, tá? Pode manter desligada e manter também o microfone desligado. Aí você pode fazer as perguntas no chat. Bom, então como que nós vamos... Então esse é o nosso modo de trabalho, né? Então as câmeras desligadas, os microfones também para evitar algum ruído, algum barulho externo. E as perguntas feitas no chat podem ser feitas ao longo de todo o andamento do curso. Bom, essa primeira aula do curso, ela vai ser uma aula para vocês conhecerem o programa, para vocês conhecerem o Microsoft Teams. Pelo que eu andei acompanhando aí de alguns já estão até querendo um pouco avançar nas aulas, mas segura um pouquinho a ansiedade, tá? Hoje vocês vão tirar todas as dúvidas. Em primeiro lugar, eu vou começar fazendo a aula fazendo uma pergunta no chat. Todos conseguiram fazer o cadastro no Teams conforme os tutoriais? Pelo visto, sim. Tá? Bom. Raquel, aí esse problema aí eu vou tirar a tua dúvida então agora nessa primeira parte da aula.
que não é obrigatório baixar no computador, tá? Mas dá para acessar de outras formas. Bom, acesso pessoal e acesso da UFSC corporativo? Sim, Janaíde, eu vou inclusive comentar sobre o acesso, as diferenças de acesso nessa aula e até por isso que foram feitos 2 vídeos diferentes. Nós já vamos esclarecer a questão dos acessos. Bom, então, pelo que eu vi, a maior parte das pessoas conseguiram acessar o Teams, fazer o cadastro no Teams sem problema nenhum, né? Mas antes de ver as diferenças de acesso, os tipos de formas que eu posso acessar o Teams, nós vamos iniciar a apresentação da aula de uma forma um pouquinho diferente. Bom, então como que nós vamos começar? Né? O que é o Microsoft Teams? Microsoft Teams, ele nada mais é do que uma plataforma de atividades colaborativas que inicialmente foi desenvolvida para videochamadas e ambientes corporativos, né? Para fazer tarefas colaborativas num ambiente corporativo e de forma remota. Só que o Microsoft Teams também se mostrou uma ferramenta, a Microsoft viu um potencial muito grande do uso de Teams para a educação e principalmente agora na pandemia de coronavírus, tem se usado muito esse recurso para lecionar. E eu posso utilizar o Teams para lecionar de 2 formas, ou como ensino remoto síncrono, ou como ensino remoto assíncrono. Eu posso utilizar o Teams também para fazer atividades em grupo e atividades individuais. O Teams, na verdade, ele se classifica como uma plataforma de Learning Management System, que é diferente de uma plataforma de videoconferência convencional, como o Google Meet, né? O Google Meet, que é essa que nós estamos utilizando, ele é uma plataforma limitada à videoconferência, enquanto que o Teams não. O Teams ele é uma plataforma de Learning Management System, ele é como se fosse o Moodle, ele é um equivalente ao Moodle. O Moodle também é um tipo de plataforma de Learning Management System. E vocês sabem dizer qual que é a diferença entre o Learning Management System e a plataforma de videoconferência convencional? Respondam no chat, sim ou não. Temos vários não aqui. Um sim. A maioria colocou não. Quem que respondeu sim, Daniel? A Ana Verônica e o Márcio. Perdão, eu não vou tentar falar sobre o nome, porque eu não tenho a pronúncia correta para alemão. Márcio e a Ana. Eu vou pedir para um de vocês abrir o microfone e dizer o que é. Que no caso dessa, você tem várias ferramentas educacionais, estratégias de ensino que podem ser utilizadas. Numa videoconferência, você simplesmente conversa. Exatamente, é exatamente isso, né? O Learning Management System, ele é uma plataforma que contém o recurso da videoconferência junto com recursos educacionais, enquanto que a videoconferência só fazer a chamada individual ou em grupo, ou gravá-las. Exatamente isso.
E como exemplos de plataforma de Learning Management System que eu coloquei aqui, eu apontei o Moodle, o Classroom e o Microsoft Teams, são as 3 mais conhecidas entre o pessoal, né, da área de educação. Tem outras, tem o Blackboard, tem muitas outras são diferentes, né? Mas essas 3 são as mais conhecidas e aqui a gente vai focar no aprendizado do Microsoft Teams, só que eu trabalho alguns recursos de uma forma um pouco diferente. Eu trabalho alguns recursos. Aqui nesse curso, o que nós vamos fazer? Como a maioria dos inscritos aqui desse curso é da UFSC, então nós vamos fazer uma proposta, eu vou ensinar aqui para vocês uma proposta de utilizar o Moodle junto com o Microsoft Teams. Na verdade, mais o Microsoft Teams que o Moodle, mas a ideia é fazer uma proposta de combinar as 2 plataformas, né? Porque o Moodle é a oficial, enquanto que o Teams ele acaba dando suporte para o Moodle para alguns recursos que no Moodle são um pouco limitados. Então, a proposta do curso, na verdade, ela vai ser essa. Bom, e o que o Moodle ele tem de recursos como plataforma LMS? Eu vou primeiro levantar algumas características do Moodle e vou levantar depois algumas características do Microsoft Teams que seriam comparáveis com essas que eu levantei do Moodle, né? O Moodle ele tem uma plataforma de videoconferência que é o plugin do Big Blue Button, né, que na verdade ele é um link para o Conferência RNP. Nessa atualização ele acabou sofrendo, numa atualização ele acabou sofrendo essa mudança, que acabou virando um link para o Conferência RNP. Antigamente não era assim, no começo da pandemia não era assim, e isso fez com que essa plataforma melhorou, tenha apresentado algumas melhorias, tá? Porque eu, por exemplo, eu tentei gravar aulas de AutoCAD, eu não conseguia compartilhar a tela porque o Big Blue Button ele demorava muito para carregar as imagens do AutoCAD. O AutoCAD já é um software que demanda bastante esforço computacional. Então, os dois não trabalhavam bem juntos. Já com o Teams, apesar do Teams ainda ser um aplicativo pesado, ele consegue integrar bem com o AutoCAD. Então, por isso que eu acabei procurando outras alternativas. O que mais? O Moodle ele é um aplicativo, na verdade, de código livre, então, para o pessoal de tecnologia, do setor de tecnologia da informação de uma instituição, ele acaba sendo um pouco mais simples de se editar, né? Sistemas da Microsoft, às vezes, eles são um pouco amarrados, mas no caso do Teams e agora com o Azure, parece que essa questão foi melhorada também, foi simplificada. Mas eu não sei ainda dizer em muitos detalhes o quanto que melhorou para vocês, mas eu sei que deu uma melhorada. Bom, a disponibilidade de aplicativos depende da habilitação da instituição, isso é fato, tá? E até eu fiz um curso de Classroom uma vez na Unifesp e nesse curso também eles apresentaram o Moodle da instituição. E aí eles mostraram que tinha algumas funções de áudio que, por exemplo, no nosso Moodle aqui da UFSC não tinha. Então, a habilitação de aplicativos ela vai depender da instituição. Integração com agenda, né? O Moodle ele tem até que uma integração razoável com a agenda. Eu não sei se vocês observaram, mas eu tive... Só vou interromper aqui o compartilhamento rapidinho. Mas eu não sei se vocês observaram. Eu não sei se vocês observaram, mas o
o Teams de vocês, quando vocês fazem o primeiro acesso com a conta UFSC, vocês repararam que o calendário aparece e logo depois, quando vocês tentam fazer o acesso de novo com a conta UFSC, o calendário desaparece? Os externos já não têm esse problema. Aconteceu isso com vocês? Algumas pessoas disseram que não repararam, outras sim. Pergunta da Flávia. Microsoft Teams equivale ao Zoom? Ele tem mais recursos que o Zoom. Bom, eu estou vendo aqui que o pessoal em geral não reparou, mas eu recebi essa pergunta de um dos inscritos e ele comentou isso comigo, né? É porque a habilitação do calendário no Teams, nas contas corporativas, ela depende do serviço de TI. Tá? Então, e no nosso caso da UFSC, ele no primeiro acesso, a pessoa ela tem acesso ao calendário, mas depois é reconhecida aquela conta da UFSC, né, digamos assim, e aí o calendário não é mais habilitado. Isso eu estou falando para o pessoal que é conta UFSC, para o pessoal que é externo, vai ter acesso ao calendário, tá? Que é o pessoal que fez a conta Microsoft ou a conta Outlook, né? Então, aí o Roberto ele já apresentou uma proposta, que é agendar pelo Moodle ou usar uma outra agenda online, né? Então, esse é um bug que nós vamos resolver do modo meio peão, digamos assim, mas é o jeito que a gente vai resolver, tá? Bom, todos estão vendo a apresentação? Sim, prof. Tá. Estamos. Tela cheia. Sim. Tá. Bom, então a integração com a agenda, né? Essa é uma vantagem que o Moodle acaba tendo. Integração com sistemas e registros de notas, essa é uma vantagem para quem é UFSC, para quem é externo, aí vai ter que verificar ou na sua escola ou na sua instituição, e se você é um autônomo, aí você é que vai organizar essa questão do sistema de registro de notas, né? Você pode usar um software de uma corporativo de uma outra empresa, ou até usar o próprio Teams para fazer a gestão das notas. Bom, e a criação de turmas determinada pela instituição de ensino, né? Eu só consigo criar uma turma no Moodle se o sistema de matrículas me libera para criar. Então, essa que é a parte do Moodle que é a mais engessada em relação ao Teams, né? A criação de turmas. E outra desvantagem, né, seria a questão da videoconferência e dos aplicativos. Assim, ó, eu testei alguns, eu gosto muito de alguns aplicativos do Moodle, mas os mais básicos. Prof, só um Por minuto. exemplo, envio de arquivos e links e o sistema de agendamento de tarefas. Essa é a função que eu acabo utilizando mais assim, do Moodle e que eu gosto bastante. Mas os aplicativos que integram um aplicativo externo, eu acho ainda muito engessado no Moodle, então eu prefiro, às vezes, compartilhar a tela e utilizar o software, mostrando as imagens do software na tela compartilhada. Eu acho muito mais simples. São formas de se fazer, né? Bom, Prof, você pode fechar e abrir de volta a apresentação? A Flávia não está vendo a apresentação. tá bom. Já tento colocar aqui.
Conseguindo ver? A Flávia disse que ainda não. O restante estão dizendo sim. Flávia, tu tenta ver se tu tá na guia certa, que eu tô compartilhando a janela. Talvez tu tenha apertado para ocultar a apresentação ou clica na tua foto e vê como é que está a disposição das pessoas no teu Google Meet, na tua janela do Google Meet, que às vezes tu clica na tua imagem e aí muda a disposição, pode ter acontecido isso. Bom, mas enfim, e falando aqui um pouquinho das características do Microsoft Teams, né? Eu já comparei algumas com o Moodle, né? Mas eu vou apontar aqui rapidamente as que não foram comparadas, né? Os aplicativos que são integrados com o Microsoft Teams são aplicativos Office, e aí é que vem a melhor vantagem, porque Office todo mundo usa. Então, é muito mais simples você comparar É muito mais simples você utilizar uma plataforma que já utiliza o Office. A maioria dos trabalhos são escritos no Word, por exemplo. Exercícios de estatística são feitos no Excel, apresentações são feitas no PowerPoint, então fica algo muito mais simples. Aqui eu estou falando só dos aplicativos básicos que são integrados com o Microsoft Teams. Tem uma outra série de aplicativos que são integrados. A gente vai aprender um pouco sobre o Microsoft Stream, que ele é de plataformas de vídeo, e que é onde a gente vai disponibilizar as videoaulas, e a gente vai aprender também um pouco sobre o SharePoint, que é o dispositivo na nuvem que você vai armazenar os arquivos. Tá? Os arquivos no Microsoft Teams, eles são salvos na nuvem no Microsoft SharePoint, que tem algumas funções a mais que o OneDrive. Tá? Você pode fazer uma atividade colaborativa dentro do SharePoint, por isso que ele acaba sendo mais vantajoso. Então, eu já falei aqui da integração com o Office, né? Mas a disponibilidade dos aplicativos Office vai depender do pacote que a instituição contrata, que a instituição de ensino vai contratar. Por exemplo, se eu posso contratar, a minha instituição de ensino ela pode contratar um pacote mais robusto e me dar acesso também ao Power BI, ao Microsoft Project, né? Outros aplicativos também são bem utilizados nos ambientes corporativos, né? Por exemplo, o Daniel faz engenharia de produção, é um curso que usa um monte de Microsoft Project. Se eu não me engano, aqui a UFSC ela permite a integração do Teams com o Project, tá? Só para dar um exemplo. A integração com a agenda é uma desvantagem, que já foi comentada mais para quem tem as contas individuais, é algo que é mais simples, né? Que aí consegue integrar a agenda, mas aí fica limitado na disponibilidade de aplicativos. Tá? Então tem essa desvantagem. No fim das contas, é melhor a gente, no nosso caso o UFSC, é melhor a gente integrar com a agenda do Moodle ou com uma agenda de um outro serviço, porque o nosso serviço de TI ele não habilitou o calendário para as nossas contas. Bom, o Teams ele não tem integração direta com o sistema de registro de notas que o Moodle tem. Então, se nós quisermos fazer avaliações no Teams, nós vamos ter que organizar as avaliações, né? E depois passar as notas das avaliações para o Moodle através do sistema de registro de notas do Moodle. Tá? Aí, para quem é de fora, pode utilizar o Teams para fazer a gestão das suas notas. Aí tem uma vantagem também. E
tutor ou professor, ele pode criar, e essa é a maior vantagem de todas, além da videoconferência, né? O professor ele é livre para criar as turmas e organizar da maneira que lhes for melhor. Então, essa que é a maior vantagem. E como que nós organizamos as turmas? Através da criação das equipes. Já falei um pouquinho da proposta. O pessoal externo, né, aí vai focar só na parte que utiliza o Teams. Cadastro, e eu já perguntei aqui no começo da aula, em geral o pessoal não teve problema. Do pessoal que chegou mais tarde, alguém teve problema com o cadastro? Respondam sim ou não. A maioria está dizendo que não. E é Charles ou Charles? Enfim, isso aí a gente vai ver mais para frente, sobre a adição de alunos em equipes. Ah, sim. E tem trabalho um pouquinho aqui também. Tem alguém de outra instituição que está presente aqui na aula síncrona? Temos o João Costa, que é de Brasília. Não, João, só para eu saber, tu é de que instituição ou tu é autônomo? Como que... Pode abrir o microfone. Olá, boa tarde. Não, eu sou professor do Centro Universitário de Brasília, Uniceub. Sim. É instituição privada, comunitária, pública? É privada. Tá. Não, é. É só para eu saber. Aí o serviço de TI de vocês contratou o Teams? Ou tem o pacote Office? Não, nós tínhamos toda a estrutura da Microsoft, mas de 2 a 3 anos nós estamos trabalhando com a parceria Google. Então, a instituição ainda trabalha com o pacote Office, mas existe um processo muito forte de migração para todo o serviço e produtos da Google. Então, a gente trabalha com o Google Classroom, trabalha, por exemplo, com toda a parte do G Suite, né, do Google. Sim. E também com o pacote que seria, digamos, equivalente ao pacote Office, né? Que é o Google Planilhas, Docs, mas os professores e funcionários, de uma certa forma, têm uma certa liberdade, mais os professores do que os funcionários, porque os funcionários acabam trabalhando muito com aquele viés administrativo, mas os professores usam, né, o pacote Office, usam ferramentas Google, usam, né, o Google Planilha, etc. Né, fica a levante. Ah, sim. Não, era só para saber mais ou menos como que era o regime, para ver o que nós podemos adaptar aqui, que pode ser que algumas coisas apareçam um pouco diferente da instituição dos externos, mas obrigada aí pelo depoimento, né? Bom, então nós vamos seguir aqui adiante, né? Então, no caso da realidade do João, né, é um pouco diferente. Pelo jeito, a universidade está acabando se desapegando, digamos assim, né, tá? Saindo do pacote Office, mas ainda usa, né? Bom, então aqui tem as condições, né, de cadastro. Aí no caso do João, ele fez o cadastro um pouco diferente da maioria aqui de vocês, né? Ele teve que assistir o segundo vídeo e habilitar, no caso, o Microsoft Teams da outra forma, com as contas individuais, né? Com as contas profissionais, mas utilizando o e-mail da Microsoft. É só para fazer essa observação quanto à questão do cadastro.
Bom, então, né, cadastrei. Aí agora vem a dúvida aí do pessoal que está ansioso, né? Vamos fazer o login e pau na máquina. Quando vocês fizerem o login no Teams, vocês vão se deparar com essa janela aqui. Essa daqui é a janela do aplicativo no ambiente escuro. Tá? Aqui eu já tenho alguns exemplos de disciplinas que eu criei, né, de equipes que eu criei. Tá? E como que nós criamos uma equipe? Tá? Nós vamos ver como criar uma equipe depois de conhecer as formas de acesso. Esse acesso que eu estou mostrando, esse programa, esse aqui é o aplicativo, é a janela do aplicativo. Vocês vão ver que as outras formas de acesso não têm uma janela tão diferente, o que facilita o aprendizado do programa e a familiaridade com o programa. Aqui eu tenho um exemplo da janela da versão web, né? Então, a Raquel que não conseguiu acessar pelo aplicativo do computador, né? Ela não conseguiu baixar ali no computador o programa e instalar, aí ela pode acessar e fazer as aulas dela na versão web. Tá? É uma outra forma que você tem de acessar o Teams. E tem uma terceira forma ainda, que vai de encontro com aquele problema que a Pró-Reitoria tanto alerta a gente, né? Que é a versão mobile do Teams, tá? Que é a versão para celular. Então, eu tenho disponível um aplicativo para o Android e para o Windows Phone e para o iOS. Né? E uma coisa que é legal na versão mobile, que vocês vão aprender na última aula do curso, a mexer nesse aplicativo, é que ele tem alguns recursos, uma desvantagem é que tem alguns recursos na versão mobile são limitados em relação à versão do aplicativo, as versões de computador, tanto a web quanto do programa, do software. E a vantagem da versão mobile é que tanto para o iOS quanto para o Android a interface é a mesma. Então, é muito difícil do aluno se perder. E de quem for aprender e quem mexer com dois sistemas diferentes, for fazer indicação, né, dos menus, para quem for, para alguém acessar o aplicativo, por exemplo. Bom, antes de passar para os comandos básicos, mostrar para vocês aqui o acesso da versão web. Então, se vocês quiserem fazer o login na versão web, aí você coloca aqui, ó, já usa o Teams, inscreva-se agora. Aqui o meu já está logado, né? Que eu já estou logada no Teams, mas posso deslogar. E eu vou colocar aqui o meu endereço de e-mail, que é a minha conta corporativa da UFSC, ou a conta que eu utilizo para acessar o Teams. Então, no meu caso aqui, eu vou acessar a opção conta corporativa. Às vezes, aquela janela nem sempre aparece, tá, gente? Só às vezes. E eu vou colocar senha. E aí eu vou ter acesso à versão web. Primeiro acesso, né, é importante destacar que no primeiro acesso, o que costuma acontecer? No primeiro acesso costuma sair uma janelinha aqui de pop-up, que o pessoal muitas vezes, que confunde muitas pessoas na hora de fazer o download do programa. Então, você tem que marcar para usar nessa janelinha de pop-up. Aqui ela não está aparecendo, mas no primeiro acesso de vocês vai aparecer, para decidir se vocês querem baixar o aplicativo ou utilizar a versão web. Aí marquem no primeiro acesso para usar a versão web.
Então, aqui é a janela da versão web, aqui eu estou com a tela clara, né? Eu posso configurar depois o ambiente. E se eu quiser baixar o aplicativo utilizando essa versão web, é só apertar nesse botãozinho aqui, ó, baixar aplicativo na área de trabalho. Aí vai me direcionar aí vai baixar o executável, né, de instalação do aplicativo. Gente, até aí alguma pergunta? Como é que tá o nosso chat, Daniel? Perdão, prof. Você disse alguma coisa antes, sua voz travou toda. Eu estava falando ali da questão do acesso do acesso web, que no primeiro acesso do Microsoft Teams Web o primeiro acesso do Microsoft Teams Web, ele costuma aparecer uma janela de pop-up, e nessa janela de pop-up você tem que habilitar para usar o Microsoft Teams na versão web. Gente, o meu som tá bom? Ele tá travando um pouquinho, mas de vez em quando, mas nada que a gente não possa entender pelo que a gente estava discutindo aqui no chat. Mas eu creio que seja a plataforma do Meet que esteja fazendo essas pequenas travações. Tá. Pelo jeito já arrumei aqui. Mas todos entenderam ali da questão do acesso web do Teams? Tá. Então, nós vamos prosseguir aqui. Eu vou utilizar a versão web aqui para mostrar os primeiros recursos da nossa aula. Quais são os comandos básicos do Teams? Juliana, eu tenho só uma dúvida. Desculpa, quem que está falando? Eu estou com outra tela aberta. Quem que está falando? Tá. Quem está falando é a Janaíde. Sim, na versão só um pouquinho, corporativa. Tá. Não, Janaíde, eu vou sugerir assim, ó, quando tiver uma pergunta, aí tenta botar no chat, mas agora pode falar, não tem problema. Tá. Na corporativa, ela vai ser a senha, ela sempre é a senha da instituição, né? Sim. É a para ser senha do teu identificado IDU. que é. Isso, é como se eu estivesse logando via IDU, tá? Isso. Tá ok. Obrigada. Nada. Bom, então, os comandos básicos, né? Acessamos o Teams, agora a gente vai trabalhar. Qual que é a primeira coisa que a gente faz no Teams? Né? Para a gente poder começar a trabalhar e começar a dar aula no Teams. A gente tem que primeiro criar a nossa turma, são as equipes. O Teams chama, tanto é que o nome é Teams, né, que é a equipe em inglês, ele chama as equipes da turma, né, do ambiente corporativo que nós vamos trabalhar uma atividade colaborativa. Então, no caso, vai ser a nossa turma da nossa disciplina. Bom, que mais? A gente vai aprender como cadastrar usuários, como elaborar, fazer os convites de participação, a criação dos canais. O que são os canais? Os canais são subdivisões dentro da equipe. E a realização de videochamadas. Então, na aula de hoje, o objetivo principal é esse, aprender os recursos básicos.
como que nós criamos uma equipe? Eu estou aqui na minha versão web do Teams, eu posso usar a versão web para poder criar a minha equipe. Então, aqui eu tenho uma série de equipes. Eu vou voltar. E eu vou apertar nesse botão aqui, ó, criar uma equipe ou ingressar nela. Então, aqui tem um detalhe importante, que vocês têm que prestar bastante atenção. Se eu não tenho a minha turma criada ainda, ó, aqui vai ser a nossa turma de trabalho, que eu já disponibilizei o link para vocês. Mas se eu não tenho a minha turma cadastrada ainda, então eu vou apertar nesse botãozinho aqui, ó, criar uma equipe ou ingressar nela. Eu posso criar uma equipe do zero, que aí eu vou apertar aqui criar equipe, ou se a equipe já existir, eu quero ter acesso a uma equipe já existente, tem duas formas de eu acessar essa equipe, só que tem que prestar bem atenção na forma como você cadastra o participante, para poder acessar nessa forma aqui com código, tá? Porque aí tem um detalhe que é importante, tá? Você pode acessar uma equipe já existente com um código. Isso é um recurso bem interessante para se utilizar nas aulas com os alunos. Bom, então nós vamos criar uma equipe do zero aqui, para vocês criarem a disciplina. Como eu estou num ambiente corporativo educacional, ele já me dá umas pré-configurações, o Teams já me dá pré-configurações do tipo da equipe que eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar com uma equipe de sala de aula, então é equipe classe, uma equipe de grupo de trabalho de professores, uma equipe de administração escolar ou uma equipe de grupo de estudo. Se eu quiser, eu posso criar um grupo de estudo aqui para os meus alunos, por exemplo, ou eu posso criar, e no meu caso aqui, se eu quero criar uma equipe para dar aula, eu vou criar uma equipe de classe. Então, eu vou dar o nome da minha equipe, né? E eu vou colocar uma descrição. Esse campo aqui da descrição, né, como vocês podem ver, ele é opcional. Então, criar equipe. E aqui ele já dá a opção de eu cadastrar os integrantes daquela equipe, os alunos, né? Bom, e aqui tem um outro detalhe que é importante. Eu tenho dois papéis aqui. Eu tenho o papel dos professores, que aí eu vou ter um papel hierárquico com mais funções, e eu tenho o papel dos alunos, que aí é o papel de membro. Aqui eu vou ter o papel de proprietário, que eu posso fazer mais configurações até onde a conta me permite. Tá? Então aqui eu vou cadastrar os alunos. Por exemplo, eu vou botar a Marilinha. E eu vou cadastrar um proprietário. Vou colocar o Daniel. Então, aí a minha equipe ela já tem 2 integrantes. Tá? E aqui tem um outro detalhe importante, né? Como que eu criei a minha equipe e agora como que eu vou configurá-la? Aqui nos 3 pontinhos, ao lado do título da equipe, eu vou ter a opção gerenciar a equipe. Então, aqui eu tenho os proprietários e eu tenho o membro, né? Canais. O que são os canais? Os canais são subdivisões da equipe. Eu posso utilizar os canais para 2 funções principais. Uma, para dividir grupos de alunos. Eu posso fazer, então, atividades em grupos de aluno. Por exemplo, acho que a Ana da disciplina de projeto, tu faz os projetos em grupo ou individual, Ana? No design.
Ana respondeu em grupo. Em grupo, né? Então é um exemplo bom, né? Aí eu junto ali o grupo de alunos, eu crio o canal para agrupar os alunos da disciplina de projeto de produto no design, por exemplo. Então, aí eu posso criar um canal, né? Grupo 1. Aí aqui eu tenho que botar como configuração privado, que aí apenas alguns alunos vão acessar esse grupo. Por quê? Porque vai ser o canal só para aquele grupo discutir o que eles vão fazer na disciplina de projeto, para eles discutirem o projeto deles. Aí eu vou colocar aqui os membros, eu vou botar, por exemplo, a Marilinha. Por enquanto é quem está aqui. Então, só a Marilinha faz parte do grupo 1, por exemplo. Tem uma outra forma de configurar um canal? Tem, tá? Qual que é a outra proposta para se utilizar um canal numa disciplina do Teams? Eu posso, por exemplo, utilizar os canais para dividir os tópicos das disciplinas. Então, eu posso fazer os canais acessíveis a todos, mas subdividir os tópicos da disciplina. Tá? É uma outra possibilidade. Eu vou apagar, então, aqui esse canal. Ó, sempre quando eu tenho um menu de configuração no Teams, eu tenho 3 pontinhos, normalmente ou no título, ao lado do título do canal, ou ao lado do título da equipe. Tá? Ou ainda, no caso aqui do menu de aplicativo, eu tenho mais uma série de aplicativos, mas em geral, os 3 pontinhos são menus de configuração, tá? Com exceção desse daqui, dos aplicativos. Bom, então eu tenho também, aí se eu quiser criar o canal para organizar a minha equipe por tópicos da disciplina, como que eu vou fazer? Adicionar um canal, aí eu tenho a disciplina de desenho, né? Por exemplo, o EGR 5621, que é desenho da engenharia civil, eu vou separar um tópico aqui de desenho arquitetônico. Aí, no meu caso, eu vou deixar o canal acessível para todos da equipe. Por quê? Porque ele é um canal que contém tópicos daquele conteúdo, né? Vou mostrar esse canal automaticamente na lista de canais. E nesse caso aqui, eu não preciso adicionar pessoas, por quê? Porque o canal está acessível a todos os alunos. Aí é só eles clicarem aqui no título do canal, que eles vão ter acesso aos conteúdos. Aí aqui no menu de arquivos, eu vou colocar os arquivos e as postagens referentes ao conteúdo de desenho arquitetônico. E é bem conveniente a gente fazer isso, porque aí no canal a gente utiliza o canal geral, por exemplo, para avisos da disciplina, enquanto que os demais canais a gente pode utilizar para os conteúdos, né? Para que os alunos tenham acesso aos conteúdos e fica melhor organizada a nossa equipe. Tá? Gente, essa parte dos canais e da criação de canais e adição de pessoas, alguma dúvida por enquanto? Aqui temos da Mary. Da Mari. O professor ele também pode acessar todos os canais? Sim, o professor é o proprietário da equipe. Ele, como proprietário, ele acaba acessando todos os canais. E o Bueno, ele disse que se perdeu um pouco na parte dos canais. Achei que criaria uma equipe para cada disciplina. Uma equipe é para disciplina. Os canais, eles são para organizar internamente a disciplina. Essa que é a diferença. Os canais são subpastas, digamos assim.
Bom, posso seguir? Era isso? Por enquanto, temos só isso. Bom, aí aqui agora vem uma função muito importante, tá? Eu estou compartilhando aqui a tela do Moodle, por quê? Porque eu vou mostrar para vocês como que vocês vão disponibilizar o link para acessar a equipe do Microsoft Teams no Moodle. Eu vou fazer a configuração aqui no meu Moodle somente para mostrar para vocês. Então, como que eu criei esse link aqui, que nós vamos acessar agora na segunda parte da aula? Alguns até já acessaram. Eu vou apertar aqui, ó, adicionar uma atividade ao recurso, opção URL, e agora eu tenho que colocar o link, né, da minha equipe do Moodle. Aí eu vou aqui, ó, nos 3 pontinhos do Teams, eu vou selecionar essa opção, obter um link para a equipe. Aí eu vou copiar o link que a janelinha do Teams mostrou para mim e eu vou colar aqui no Moodle. Por que eu estou fazendo isso? Dessa forma, eu já crio um link permanente para acesso às aulas síncronas pelos alunos. Então, é só os alunos apertarem no link para poder acessar as aulas síncronas. Eu vou pedir para que a Regi ela clique no link da equipe de teste do Teams, só para mostrar a solicitação, como que o aluno que não foi inserido antes na minha equipe do Teams, ele tem um acesso habilitado na equipe. Tá me ouvindo, Regi? Eu vou pedir, deixa eu ver. Eu vou pedir para o Márcio, então. Oi, Juliane. Eu também não estava acompanhando o último ponto. Então, o que eu estou pedindo para vocês fazerem é a primeira tarefa de vocês. Então, vendo que aqui, ó, eu tenho um link da equipe de teste no Teams. Eu vou pedir para te apertar nesse link. Certo. Cliquei já. Já cliquei. Eu vou esperar um pouquinho. Ó, como é que eu sei que eu tenho uma notificação na equipe? Então, vendo que aqui eu tenho uma letra, o título em negrito e essas outras não, então, quando o título da minha equipe está em negrito, é sinal de que eu tive alguma movimentação nessa equipe, né? Porque nem sempre aparece nas notificações de atividade aqui. A gente vai saber se o título está em negrito ou não, para saber se teve alguma movimentação na equipe. Então, eu vou clicar aqui, ó, teste curso Teams. Eu vou gerenciar a equipe. Esperar carregar um pouquinho. Ainda não carregou, tem que esperar mais um pouco. Teams às vezes é um pouco lento, tá? Mas já que não carregou ainda nessa equipe, então eu vou mostrar através dessa. Depois de clicar no link da equipe, ó, pessoas que não foram adicionadas vão aparecer de que forma no gerenciamento da equipe, quando tentam ingressar na equipe. Aqui, ó, aparece um menu chamado Solicitações Pendentes.
E nesse menu aqui, eu autorizo a entrada das pessoas. Ó, então, o Charles já pediu para entrar, a Karina, a Marília e a Mari. Né? Então, eu vou pedir para aceitar tudo. Então, às vezes, alguns membros demoram um pouquinho mais para aparecer. Né? Aí, às vezes, vem as notificações também, como vocês viram aqui no canto inferior direito da tela. Tá? Nem sempre, não é porque aparece na notificação que vai aparecer direto aqui na equipe, tá? Às vezes não aparece, às vezes demora um pouquinho mais. Ó, por exemplo, aqui ainda não abriu, ele é meio lentinho mesmo. Gente, mais alguma pergunta? Temos algumas perguntas aqui. Perdão se no momento anterior eu não li para vocês, mas tudo bem. Como alterar a privacidade de um canal já criado? Nós já vamos chegar nessa questão. O aluno pode mandar mensagem dentro de um canal como se fosse um fórum daquele tópico? Depende das permissões e nós vamos chegar nessa questão também, né? Nessa primeira parte de gerenciamento das equipes. Eu tenho o aplicativo instalado já. Aí, quando clico no link, ele tenta abrir o aplicativo. Como eu faço para entrar entrar pela versão web? Aí, quando você tentar entrar pela versão web, aí tem que ver se aparece aquela janelinha de pop-up. Que aí você vai ter que marcar na janelinha para usar, para se manter no site, não para abrir o Teams no aplicativo. Ele dá essas opções. Aí, o que vai acontecer? Aí tu tem que pedir para abrir no web e aí vai ter um botão ali no site do Teams e aí você vai conseguir abrir a versão web. Tá? Eu estou vendo aqui, só está demorando um pouquinho para carregar. Mas eu vi que as solicitações foram atendidas. Tá? A Regiane disse que está um pouquinho perdida. Eu não sei se você já se encontrou. Qual que é a parte que tu se perdeu, Regi? Ela disse que não sabe mais. Só para mudar a então palavra. eu vou pedir para te assistir a aula depois. Aí a aula fica gravada, tá, gente? Ok. O professor Henrique perguntou se todos têm que entrar nessa equipe. Sim, essa é a equipe de aula. Ana perguntou qual o código para entrar. Não é por código. Eu estou falando a equipe de teste, vocês não precisam entrar, que é essa teste curso Teams. A que vocês precisam entrar é essa que está em vermelho, o Microsoft Teams para ensino online turma 2. A do teste que eu criei agora, não. A do teste era só para mostrar como que cria uma equipe. Tá claro? Roberto, você consegue entrar nessa sala de aula do Teams pelo link que a professora disponibilizou no Moodle. Posso disponibilizar aqui no chat, aproveitar para ficar mais para facilitar? Pode, ótimo. Final das contas, eu acabei saindo sem querer da chamada e eu perdi as perguntas. Mil perdões. Não tem problema. Depois, qualquer coisa, se alguma ficou para trás, nós recuperamos. Bom, gente, aqui, ó, eu vou apagar o link da equipe de teste porque eu tô achando que o pessoal tá se confundindo aqui, tá?
segue o link que enviei aqui no chat. Bom, então, como que eu vou seguir aqui com as configurações da equipe, aí se o pessoal perder algum detalhe, vocês podem acompanhar ali na gravação da aula, né? A aula ela sempre vai ficar gravada e disponível para vocês ali no Moodle. E em seguida aí depois se perderam algum detalhe vocês podem acompanhar. Bom, aqui como demora um pouquinho para aparecer as notificações, eu acho que eu vou até dar um F5 aqui só para ver se dá uma acelerada. Conforme vocês vão fazendo pedido, eu vou aceitando junto para a equipe, ok? Isso. Bom, então aqui, ó, o que acontece? Quando alguém tenta acessar o link da equipe, né, aparece aqui o menu solicitações pendentes, e aí eu posso aceitar individualmente ou eu posso aceitar todo mundo de uma vez só, né? Pode negar também, né? Mas normalmente se a gente já deixa o link no local apropriado, dificilmente alguma pessoa que não tenha nada a ver com o curso acesse, né? Então, aceitar tudo. E tem um detalhe, quando as pessoas acessam o link, elas acabam ingressando como membros, tá? O caso do João é que é um caso um pouco diferente. O caso do João, o que acontece? O João, como ele é externo, ele teoricamente ele não teria acesso ao nosso ambiente corporativo do Teams. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cadastrar o João ou um participante externo, que pode acontecer, por exemplo, com um aluno de disciplina isolada, principalmente no caso da pós-graduação, né? Isso aqui é um caso que pode acontecer e até por isso que eu pedi para o CETIC para habilitar as contas de convidados, né? Então, eu tenho 2 papéis de estudante. Eu tenho o papel de membros e eu tenho o papel de convidados. Os membros são pessoas internas ao ambiente corporativo, mas que são pessoas que fazem parte daquele ambiente corporativo, mas que têm a função de alunos, né? No nosso caso, que é educacional. E no caso do convidado, ele é como se fosse um ouvinte, então ele tem um acesso restrito a alguns recursos, tá? Mas ele tem o acesso a todos os materiais que forem disponíveis na equipe. Bom, então se eu quero cadastrar um convidado, que é um outro papel que eu tenho além do proprietário e do membro, tá? O proprietário é quem faz o gerenciamento da equipe, o membro, ele é o aluno, né, o participante. Então, se eu quero cadastrar um externo como proprietário, João, eu vou pedir para te digitar, para te colocar no chat qual que é a tua conta Outlook. Ele colocou aí, Daniel? Perdão, você estava falando sim, com áudio mutado. Ele disse que cadastrou pelo Gmail. Tá. É possível também, tá? A gente fez esse teste recentemente, isso aí foi uma descoberta aí para a turma 2. A turma 1 não teve esse privilégio, tá? Então vocês já estão em vantagem. Qual que é o teu Gmail, João? Eu vou aqui, ó, adicionar membro, alunos. Qual que é o Gmail? Eu dito? Eu posso ditar, prof? Pode.
Costa jmk@gmail.com. Como ele é uma conta externa, ele já aparece aqui como convidado. Então, eu vou adicionar. Tá? Adicionei, né? Já carregou aqui, tudo confirmado. Eu vou fechar. Aí aqui, ó, na lista de membros e convidados, vai aparecer o João como convidado. Só que aqui, ó, o que acontece? O convidado, eu não posso editar as configurações e eu também não posso dar poderes para ele, né? Digamos assim, eu posso, por exemplo, permitir que nem eu faço com os alunos, eu não posso, por exemplo, permitir que o aluno edite que o aluno poste uma mensagem, né? Se eu quiser desabilitar a postagem do aluno e habilitar, eu posso. Agora, do convidado, não. O convidado só vai ver, mas ele pode postar, tá? Só para mostrar que eu não posso silenciar ele, digamos assim. Tá? Tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Uma desvantagem, por exemplo, que a conta de convidado tem, é que nem sempre ela consegue o acesso para as aulas gravadas através do Microsoft Stream. Então, para quem tiver aluno de disciplina isolada na sua disciplina, é importante que poste as aulas no YouTube, por exemplo, ou que dê uma outra forma de acesso para os alunos de disciplina isolada. Bom. Algumas perguntas aqui também. Do João ainda. Outra questão. Para criar a turma, você puxa o nome dos alunos existentes de algum arquivo pré-existente? Não, eu posso, como a conta é corporativa, eu posso pesquisar o aluno através da agenda da UFSC. Por exemplo, aqui ó, no pesquisar membros. Aliás, eu vou aqui adicionar membro, pesquisar alunos. Eu vou colocar, por exemplo, um monitor da disciplina EGR 5621. Aí eu puxei aqui da agenda do registro da própria UFSC, né? Aí eu adiciono e cadastro ele. Aí ele recebe uma mensagem lá no e-mail dele ou no spam, dizendo que ele que ele foi cadastrado. Aí essa mensagem envia o link para ele entrar. Tá? Isso é importante dizer, né? Aqui na questão do cadastro. O aluno, ele recebe, quando você cadastra os alunos, eles recebem uma mensagem, né, no seu e-mail, dizendo, com o link de acesso à equipe. Por exemplo, eu vou cadastrar aqui a Lu. Tá? Aqui eu estou mostrando também uma outra opção de cadastro, né? Eu posso cadastrar o aluno depois que eu criei a equipe. Cadastrei. Vou minimizar aqui para mostrar aqui. Então a Lu está aqui. Lu, depois eu vou pedir para te abrir o teu e-mail da UFSC e ver se não caiu no spam um link com uma mensagem de acesso à equipe de teste curso Teams. Tá? Depois tu pode conferir. Seguindo as próximas perguntas. Para conferir, os externos só funcionam se eu pedir para o CETIC liberar? Sim. Mas no caso, mas na verdade acontece o seguinte, uma vez que o CETIC liberou os externos, todas as equipes podem adicionar externos, então já fiz esse trabalho para vocês. Isso é habilitar o acesso, né? Desculpa aqui, ó, é importante fazer essa observação, habilitar o acesso, né? O CETIC ele tem que habilitar o acesso. Tu pode incluir um aluno externo na tua equipe da forma como incluiu o João aqui. Pelo e-mail,
Aí vai vir o link de acesso para ele. Tá claro? Ok. Pergunta da Ana. Uma disciplina de 2 professores podem dividir a gerência? Sim, é só cadastrar o outro professor como proprietário, que nem eu fiz aqui com o Daniel, né? Aí os dois são habilitados. Mas no caso aqui, por exemplo, o Daniel, ele é monitor do curso, ele é aluno. A conta de aluno, ela tem algumas limitações em relação à conta de professor. Então, por exemplo, o Daniel não consegue criar equipe, eu acho, tinha alguma função que ele não conseguia, que a gente estava fazendo teste. Eu acho que era criar equipe. E tinha mais algumas funções de gerenciamento que ele não tem mais algumas funções de gerenciamento que ele não consegue fazer. Gente, mais alguma pergunta? Temos aqui da Janaíde. Pode mostrar a lista atualizada? Qual lista você se refere? Da equipe teste curso Teams seria essa aqui, ó. Aqui tenho todos os cadastrados. Da equipe de aula, que é vai ser o nosso ambiente de ensino para as próximas aulas, que a gente já vai acessá-lo daqui a pouco. Eu só vou jogar essa barrinha para cá. Aí eu vou aqui, ó, gerenciar equipes. E aqui nós já temos 14 integrantes. Tem mais algumas solicitações pendentes? Não temos, né? Então aqui apareceu as últimas solicitações. Walter, você conseguiu entrar? Pode liberar o som, se for preciso. Vamos ver se teve mais alguma atualização aqui. Aproveitando, Lucas, eu estava fazendo esse teste com outra pessoa na monitoria de manhã. Tenta escrever o seu e-mail da UFSC sem o grade. Escreva @ufsc.br direto. Quando a pessoa estava tentando escrever com @grade.ufsc.br e a gente não estava conseguindo a conexão. Esse Lucas, ele é aluno ou é professor? Aluno. Não, aí tem que ser @grade. No caso, a outra pessoa também era aluna, mas ela também não estava conseguindo utilizar com @grade. Foi direto com @ufsc. Alunos de graduação normalmente têm acesso com @grade, UFSC, e de pós-graduação com o pós-grade UFSC. Bom, gente, falando um pouquinho mais aqui da administração da equipe, eu vou voltar ali na equipe teste. Então aqui tem uma outra função, tá? Depois eu comento aqui sobre essa função das postagens, mas eu vou ainda primeiro tratar do gerenciamento das equipes. Qualquer outra forma de um aluno acessar o canal. Professora, eu não consegui acessar o link, mas eu sou um aluno que pode ser cadastrado como membro, né? Vamos supor aqui a professora Janaíde. Eu vou primeiro cadastrar a professora. Não consegui acessar pelo link. Qual que é a outra forma de acesso? A professora já está cadastrada como membro, né, da equipe. Uma outra forma de acesso é a pessoa acessar com o código da equipe, né? Aí o proprietário da equipe vai ter que disponibilizar esse código, né? Então eu vou aqui no menu de configurações, código da equipe, eu vou gerar um código. Aí a professora Janaíde vai copiar
Esse código eu vou deixar aqui no chat para ti. E você vai colocar esse código aonde? Só um instante. Você vai colocar esse código para acessar a equipe que você foi cadastrada aqui, ó, criar uma equipe e ingressar nela. Aí você vai colocar o código aqui no ingressar em uma equipe com o código. E aí o acesso à equipe vai ser permitido. Essa é uma outra forma de acessar a equipe, caso alguém não tenha conseguido acessar a equipe através do link. Gente, tá claro? Aqui, prof, uma correção de uma informação. O Charles, que ele já estava, espero que eu tenha pronunciado certo o nome, já estava orientando os alunos dele a entrar na equipe. Ele disse que todos os alunos teve que tirar o @grat para conseguir acessar o Teams. E o Walter ainda não está conseguindo entrar na equipe. Eu não estou encontrando o motivo. E a Flávia não tem o ID UFSC. No caso, eu falei, escrevi aqui no chat que você pode utilizar o Gmail ou o Outlook, mas dê preferência para o Outlook. Sim. Tá, o Walter ainda não conseguiu entrar na equipe principal. Então, nós vamos fazer o seguinte, tá? Para quem não conseguiu ainda entrar na equipe principal, essa Microsoft Teams para ensino online turma 2, eu vou gerar aqui um código de equipe. Aí vocês vão copiar, eu vou colocar no chat, vocês vão copiar e vão acessar a equipe através do código, né? Conforme aquele procedimento que eu acabei de mostrar para vocês. Já é uma forma de vocês treinarem, né, um dos recursos de acesso. Gente, se quiserem mudar o código, né, por exemplo, não quero que aconteça nenhum problema de acesso na minha equipe. Aí vocês podem remover o código e gerar ele novamente numa outra oportunidade. Tá? Bom, outras configurações, né, que são possíveis de fazer. Agora eu vou mostrar as configurações. Vou mostrar aqui. Então, eu tenho uma série de configurações que eu posso fazer. Já mostrei para vocês como acessar os canais, como acessar a equipe por código e por link. E eu vou mostrar agora para vocês a questão das permissões, né, que o pessoal estava perguntando, e a questão dos temas. Os temas, eu posso alterar a imagem aqui de ícone da minha equipe, posso inserir uma imagem da minha preferência, ou também eu posso escolher uma imagem aqui já do padrão Windows, né? Eu vou pegar, por exemplo, aqui a imagem do videogame, né? Já que estamos na fase de gamificação da educação. Bom, então essa é uma opção. E outra opção de configuração, que eu tenho as permissões de membro e permissões de convidado. Convidado, ele só tem, as configurações dependem do serviço de tecnologia da informação. Então, aqui eu vou ter que pedir para o CETIC para ter alguma habilitação, tá? Nas permissões do convidado.
para nós está desabilitada no momento. As permissões de membro, aí essa sim eu consigo fazer a configuração. Eu posso permitir que um membro crie e atualize canal, né, para quem for trabalhar para quem for organizar a sua disciplina em canais, em que eu tenha grupos de trabalho, por exemplo, né, que é o caso da disciplina de projeto de produto ali da Ana, então eu posso habilitar essa opção aqui. Por quê? Porque os canais vão ser os grupos dos alunos, né, então é importante que eles editem aquele ambiente, que eles insiram os arquivos que eles vão utilizar para o trabalho deles. Posso permitir que membros excluam e restaurem canais? Normalmente não, porque isso mexe na organização da disciplina. Mesma coisa com os aplicativos, tá? E a mesma coisa com os aplicativos personalizados, tá? Aí isso daqui vai depender muito da disciplina que você for trabalhar. O pessoal de ciência da computação, por exemplo, né, já pode habilitar essa opção. Permitir que os membros criem, atualizem e removam guias, né? Aí essa guia, o que é a guia? É um menu que vai estar disponível aqui nos canais. Deixa eu mostrar para vocês. Por exemplo, aqui é o meu canal de desenho arquitetônico. A guia é quando eu quero acrescentar um recurso aqui. Na aula de arquivos, nós vamos mexer nas guias. E aí tem mais uma série de opções. Os proprietários podem excluir as mensagens, tem uma função de moderação, né? Às vezes um aluno escreve alguma coisa que é inconveniente, aí nós removemos aquela postagem, tá? Por exemplo, aí que mais? Atualizar, remover conectores, né? Essa parte de conectores nunca utilizei. Não precisei ainda, pode ser que você tenha alguma utilidade, até agora não vi. Dá aos membros a opção de excluir mensagens, de editar mensagens. Aqui ok, né? E aqui o gerenciamento dos proprietários. Bom, aí a questão do código da equipe, né? A questão de os alunos podem colocar emoticons, memes, GIFs. Pode habilitar, pode não habilitar. Isso fica a critério da pessoa. Deu uma travadinha aqui. E a questão do bloco de atualizações de classe do OneNote. Esse é um tópico que nós vamos ver também na aula de arquivos e aplicativos associados. Tá? O que é bem interessante do Teams é que ele tem o Analytics, né? Então eu consigo avaliar os indicadores, né, e o engajamento dos alunos na minha disciplina. Quantos alunos que eu tenho, né, quais são os aplicativos que foram associados, quanto de dados que os alunos postaram, né, qual que é o tamanho dos arquivos, função, né, quais são as habilitações de cada participante. Então eu vou ter esse gráfico aqui de rosca, né? Bom, então, e o engajamento, né? Aí, quanto ao tipo de engajamento, quantas postagens houve, quantas respostas, menções e reações. Só que tem um detalhe, os dados de engajamento, né? Aqui eu não tenho nenhum dado disponível ainda, nem de reuniões, porque esses dados eles aparecem sempre no dia seguinte. E eu posso visualizar o registro desses dados nos últimos 30 dias, nos últimos 90 dias. Tá? Mais que isso não é permitido. E eu posso também verificar a atividade dos alunos por canal. E aplicativos. Quais aplicativos que eu vou habilitar ou não na minha disciplina? Aqui tem algumas opções de aplicativos permitidos. Forms, OneNote, ele já dá uma pré-configuração, né?
Essa pré-configuração surgiu lá na hora que eu configurei a equipe como classe. Se eu tivesse configurado a equipe como uma equipe de administração escolar ou de grupo de estudo, aí teriam aparecido opções de diferentes de aplicativos. Tá? Gente, até aí alguma pergunta? Por enquanto não. Estou resolvendo aqui pelo chat as pessoas que ainda não conseguiram o acesso, mas sem perguntas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deslogar aqui essa janela do Teams, eu vou pedir agora para todos saírem do Meet e entrarem na equipe do Teams. Outra coisa, como que eu consigo ver se as pessoas estão online ou offline? Ó, eu tenho que clicar nos 3 pontinhos, gerenciamento da equipe. O que é importante de destacar? Nas postagens aqui, e não fica claro se a pessoa está online ou offline. Ó, eu tenho que apertar nos 3 pontinhos, gerenciar a equipe. Aí aqui nos membros eu vou verificar se as pessoas estão online ou offline. Ó, no meu caso eu estou com o status de ocupado, eu estou online. Aí tem a bolinha aqui no canto inferior direito, apresentando qual é o seu status. Ó, tem gente que está ausente. Amarelinha está off. Né? Então, aqui eu consigo verificar qual que é o status dos integrantes da equipe. É o dedo duro. Vou fechar aqui. Tem uma pessoa que acho que não está no Teams ainda, que não está cadastrado. Quem que é? Eu tô tentando pesquisar aqui, mas quando você for pro Teams, tudo bem se eu ficar com essa pessoa aqui? Daí eu senti que o pessoal... Ela conseguiu acessar pelo... Ah, não, mas não está cadastrada, né? Então, é que aí eu vou ter que sair do link, o Daniel. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a aula toda no Meet hoje. É porque eu queria mostrar os recursos de gravação. Não vai dar. É melhor a pessoa acompanhar na aula síncrona. Na aula síncrona depois. Aí tenta orientar, pode tentar abrir uma reunião, depois tu gera o link no Meet para essa pessoa acessar. Aí tu entra em contato com ela, pode ser? Acho que fica mais fácil assim, para não atrapalhar o andamento. Eu me perdi um pouquinho. Tu gera um link no Meet, aí tu pede para a pessoa acessar. Eu vou parar o compartilhamento aqui. Ok. Gera o link no Meet e pede para a pessoa acessar. Aí tu tenta orientar ela a fazer o acesso, pode ser? Pode ser. Gente, então agora a segunda parte da aula, ela vai ser feita no Teams. Eu te reconheci, Raquel, não tem problema, mas no Teams tu é Raquel. Bom, então eu vou encerrar aqui. Aliás, antes de encerrar, eu vou mostrar o aplicativo para vocês. Ó, então eu tenho aqui o aplicativo já instalado no meu computador depois de executar, né, o arquivo de... Então, eu tenho aqui o aplicativo do Teams já instalado, depois de colocar o executável. Eu vou acessar a minha conta UFSC.
Aí a forma de acesso do aplicativo e da versão web é a mesma, né? Você entra com login e senha da UFSC. Então aqui abriu a minha janela, ó. Aqui eu já recebi o aviso de que o Teams está usando a minha câmera. Vou até desligar a câmera aqui no Google. Gente, está todo mundo vendo a janela que está sendo compartilhada? A janela do aplicativo do Teams? Sim. Então eu fiz o login, agora eu vou encontrar vocês nessa equipe que eu estou apontando aqui no canto superior esquerdo da tela. Aí eu vou